Olá, bem-vindo ao programa Conversas que Contam ali na Rádio Alfa. Hoje, nosso convidado é político, médico, urologista, membro e dirigente, aliás, já foi membro e dirigente da Juventude Africana Amílcar Cabral, foi deputado, ministro e líder parlamentar do PICV, também presidente da Assembleia Municipal dos Mosteiros, presidente Nhopincha. E hoje ele dedica investimento na agricultura, na produção de vinho. E, entre outras coisas, não também conste durante essa conversa ali, coisa que nosso convidado já fez e tem estado a fazer. Pois é, nosso convidado é Sidónio Monteiro. Olá, doutor Sidónio. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a mim pela oportunidade de ter essa conversa que não te espera, mas te conta realmente. Doutor Sidónio, sempre sonha em ser médico? Por acaso, não. Nos primeiros momentos de tenta escolher cursos, por influência de minha pai, até certo ponto, que te dedicava sobretudo em vida agrícola, tinha por objetivo ser engenheiro agrônomo. Mas depois, na fim do liceu, acaba, num determinado momento, com escolha de medicina e acaba depois, então, e gosta e vai para lá. E a época que o doutor Sidónio cursa na medicina foi na Cuba, não é? Sim, me foi na Cuba, portanto, e pode falar, portanto, é o primeiro grupo que Cabo Verde Independente manda para a forma, e nós era 12 que veio para a medicina. A mim, com o Filomena Évora, que está na São Vicente, nós é que é o primeiro formado, médicos que Cabo Verde forma, portanto, naquele tempo. E naquela época, quando o doutor Sidónio regressa, quanto é que um médico te recebia na época? Nós não te recebemos, porque às vezes era 40 e tal conto que não te recebemos. Portanto, o vencimento naquele tempo que era tão alto, e preocupações também que não tinha naquele tempo é que era tanto com grandes vencimentos. E quais eram as preocupações mais importantes que não tinha naquele tempo, e nós tudo que veio naquele período de independência, naquele período revolucionário, então não tinha um grande propósito que era regresso ao país para a construção de Cabo Verde, porque Cabo Verde não tinha nada. E naquele tempo não tinha, por exemplo, me lembra do arquiteto. Ninguém que sabia, mas o arquiteto chamado Pedro Gregório, que era nosso professor naquele tempo, mas era o arquiteto, porque era um arquiteto que tinha naquele tempo. E então, me lembra, naquele tempo de início também, tinha, às vezes, um economista. Me lembra de um economista que teve um acidente e que foi um grande, que morre, um acidente de viação ali, por causa do adoeceu, porque era praticamente o economista que não tinha naquele tempo ali. E então, médicos também na Cabo Verde que tinha muito. E então, quando não bem, também ainda era pouco. Era pouco. Então, o objetivo fundamental era realmente trabalhar para tentar superar uma série de problemas que não tinha, e que era a nossa grande preocupação naquele tempo. E qual que é o problema naquela época que o doutor Sidónio chega na Cabo Verde? Não tinha problemas. Na não medicina, tinha, inclusive. na medicina, e não só, e nas outras áreas também, mas na medicina não tinha problema, porque naqueles primeiros tempos não te enfrentava doenças infecto-contagiosas, não tinha doenças que hoje já nunca tem na Cabo Verde. Febre tifoide, não tinha sarampo, não tinha varicela, não tinha paralisia infantil, e uma série de doenças que, felizmente, hoje, com
desenvolvimento de Cabo Verde com a utilização de vacinas alargado para todo o país, no acaba para praticamente erradica. E hoje preocupações é completamente diferente. Hoje não se preocupa com doenças e já está numa transição epidemiológica em que já nunca se preocupa com as doenças, moda sarampo, moda diarreias, moda infecto-contagiosas de uma forma geral, e não se preocupa com outras doenças de coração, com doenças de hipertensão e outras doenças, cancros, e que naquele tempo, quer dizer, que as grandes preocupações, mas não tinha e que dava resposta realmente naquele tempo a necessidades do país, que era resolver aqueles problemas básicos que, felizmente, com o desenvolvimento do país de hoje nunca se preocupa tanto com ele como naquele tempo. Ótimo. E onde que é a experiência que na época de chegada o Dr. Sidónio recorda que teve impacto quando comecei a exercer pela primeira vez medicina aí na Cabo Verde? A experiência não tem... tinha experiências interessantes, derivado inclusive de falta de quadros, nunca tinha especialistas, por exemplo. E então, muitas vezes, médicos te faziam... Hoje, por exemplo, um médico, muitas vezes, tem uma infecção urinária, esta encaminha para o urologista para tratar. Mas nem a tempo de médico geral, não te tratava, por exemplo, questões de infecções urinárias, nós que tinha que estudar para ele, nós que tinha que fazer bem, porque tinha um urologista na Cabo Verde. Então, e naquele tempo, portanto, não tinha que usar, portanto, não tinha que tratar esses tipos de problema. E algumas outras áreas. Teve, por exemplo, que, não sendo cirurgião naquela altura, teve que, por exemplo, fazer uma cesariana numa situação de emergência que tinha que ser, que tinha maneira sequer de fazer evacuação naquele momento e para salvar a vida, não teve que fazer a operação de uma cesariana na base de anestesia local, que ainda hoje pessoas estão vivas nos Estados Unidos, de vez em quando teve sucesso. Teve sucesso naquela altura. Bom, não tinha alguma experiência de parte cirúrgica, eu tinha passado algum tempo também ligado à cirurgia, mas o médico era obrigado a fazer coisas que hoje nunca exige a médicos gerais, porque já não tem especialistas, qualidades já diferentes, exigências é outro, responsabilidades é outro, e às vezes nós era confrontado com situações que não tinha que escolher, ou vida ou morte. Havia medo? E havia medo também, naturalmente, mas não tinha que, como médico, dava resposta que não podia dar naquela altura. E trabalho hoje é completamente diferente, felizmente, porque não tem já outras condições, não tem outros recursos, não tem exames que está a fazer naquele tempo, uma simples ecografia hoje que se faz, que está a fazer naquele tempo, que tinha, TAC que tem hoje, que tinha naquele tempo, ressonância magnética e alguns exames que está a fazer hoje, que te ajuda médico a fazer diagnóstico, que tinha. Mas houve evolução. Houve uma grande evolução. E médico urologista, que é a especialidade do Dr. Sidónio, é o que um médico urologista está fazendo? O médico urologista, portanto, é um médico que trata de sistema urinário, de uma forma geral, e reprodutor. Ou seja, não tem rins, não tem vias urinárias e não tem sistema reprodutor masculino. E não tem também, é que o equivalente à ginecologia, por exemplo, que se faz ginecologia para mulher, urologia para homem, que é, porque mulher tem rim, mulher tem bexiga, mulher tem xixi, mulher tem tudo problemas que também é tratado para o urologista, não é?
Portanto, todo o sistema urinário de forma geral e sistema reprodutor masculino, que está parte de andrologia. É tratado para urologista, portanto. Mas rim tem dois tipos de doenças. Tem doenças que não está falando de natureza médica, que é tratado para nefrologia, que é uma outra especialidade médica. O urologista é uma especialidade clínico-cirúrgica, ou seja, a parte clínica de tratamento, por exemplo, de infecção urinária, mas ele se preocupa também com outras doenças que têm a ver com pedras, tumores, obstrução, enfim, naquela canalização que também tudo coisa que te obstrui, que te requer um tratamento cirúrgico, por exemplo, ou um próstata que te obstrui, que a 3xx6 é tratado. E qual é a tudo causa parte da cirúrgica. obstrução desse A canal? obstrução normalmente por pedras, por tumores, ou então por crescimento, por exemplo, de próstata. Tudo isso está a fazer que aquele canal que a urina está saindo, ele está obstrui, então aí entra o urologista para resolver problemas e tenta encontrar outra solução. Tem parte cirúrgica, tem parte médica. Ótimo. Dr. Sidónio, voltando à juventude, Dr. Sidónio foi ativista político. Eu considero que sim, porque voltando à juventude, foi um jovem muito ativo desde tenra idade. Portanto, foi, digamos, membro de classe especial de ginástica em aparelhos, que era uma classe especial que tinha na Cabo Verde, que fazia exibições na momentos mais importantes daquele tempo português, 10 de junho, fazia aquelas exibições. Não tinha uma classe especial de ginástica em aparelhos, que fazia argolas, barras e paralelas, saltos em mesa alemã e outras coisas. Portanto, pertencia a um grupo restrito, de um grupo muito restrito, e naquele tempo foi também praticante de handebol naquele tempo, era de seleção de liceu, portanto, a nível de desporto. A nível de Igreja Nazareno, que me foi nazareno de formação, foi presidente de Juventude Nazarena, e é uma faceta da minha vida que nunca esqueci, porque também teve uma influência muito na minha vida. Portanto, o facto de ter sido um ativista e também trabalhei junto de Juventude Nazarena, e isso foi com esse 25 de abril, mudança de sistema, digamos, político na Cabo Verde, fim do fascismo, foi também ativista, assim, para independência do país, e esteve ligado à Associação de Estudantes na formação na universidade. Foi presidente da Associação de Estudantes de Guiné-Cabo Verde no princípio, depois só de Cabo Verde, depois do golpe de Estado de 80, e não foi indicado no princípio, também ativista na Juventude Africana Amílcar Cabral. Ótimo. E juventude de antigamente e juventude de hoje? O que é que a juventude de hoje, na ótica de Dr. Sidónio, e perde ou devia conservada? Bom, ontem e hoje, e tem alguém que gosta de falar nem há tempo. A mim que muito gosta de falar nem há tempo, porque está aqui tempos modernos e tem coisas muito mais teu de que tempo que não tinha, porque não tinha dificuldade. A começar para dificuldade na formação. Nunca tinha. Hoje não tem formação. Informação de negócio e, digamos, informação que tem para estudantes é muito mais teu do que no nosso tempo. Então, Cataflama, nosso tempo era melhor do que agora. Agora tem muito mais coisas, e tem mais tecnologia, tem mais informação científica, tem mais oportunidades, e gosto. Mas no nosso tempo tinha coisas que tem hoje. Porque, por exemplo, na nossa juventude tinha desafios enormes que venceva. Desafios do tipo? Não, desafios para no estuda, por exemplo. A mim, para estudar, tinha que vir de fogo,
naqueles barcos tipo faducho. Tinha uns que tinha vela, que era 3 dias às vezes para vender fogo. Tinha outros que também de um dia para o outro. Mas teve, por exemplo, me perdi num barco e Maria Fernanda na fogo. Foi no ano? Na 1965. Sim. Não teve que não perdi, na saí de ali para fogo, não teve 4 dias a perder numa partida Boa Vista. Oh my God. Então, ao que não é mapa de Calveira, alguém saiu de praia para fogo, depois da partida de riba na Boa Vista. Por causa do vento? Não, por causa do rumo. Aquele tempo tinha aquele capitão de pé de pedra que está aqui, que tinha. Então, é que fazer cálculo direito, que tinha fogo. E depois não se está procurando que tinha os instrumentos necessários. E o instrumento que dá no ainda lembra claramente, era 5h20 de tarde, um marinheiro que era da Ilha do Maio, era o senhor alto, e hoje um alcatraz. E falei, alcatraz que está dorme. Um pássaro. Um pássaro. Sim. E hoje um pássaro também. Então, eu falei, alcatraz está dorme sempre na terra. Então, é que está sei muito longe demais, então está volta. Então, eu tomo o rumo do alcatraz, que dá no Boa Vista. Uma bela história. Então, e desafios nós não tinha, tio, mas de qualquer maneira, quer dizer, e, por exemplo, quando nós, no Toma Independência, jovens, está preocupava, tio, com construção do país. Nós falava reconstrução nacional, para não construir. Então, preocupação grande, realmente não tinha preocupação com plantar árvores. Quantas campanhas de plantação de árvores nunca fazem ali? Tem milhares e milhares de árvores que não participam naquela plantação. Porque Calveira tinha árvores, que tinha... E então, tantas acácias que tem ali, foi feito tudo. E eram desafios que não tinha. Portanto, a juventude está mobilizada para esse tempo, para reconstrução do país. Do país, bom isso. Doutor Sidónio, também para o nosso intervalo. E no regressa já. Na segunda parte de nossa conversa ali, para não falar, para não continuar a falar, não é? Sobre o percurso de Dr. Sidónio Monteiro. Dr. Sidónio Monteiro, tem alguma música que gostaria de dedicar para nós ouvintes lá na casa? Bom, hoje eles pediram para escolher uma música na casa, minha filha pediu para escolher uma música para fazer um clipe que você estava utiliza. E então escolhi Força de Cresceu. E ele, entre as várias versões de que se contaram, portanto, bom que ser aquele que nós temos disponível, mas bom, tem aquele de Mário Lúcio, que está interessante, com aquela orquestra de Gulbenkian. Então, não fica com Mário Lúcio, de orquestra de Gulbenkian. Pois é, nós estamos no programa Conversas que Contam ali na Rádio Alfa. Não estou aí para intervalo, então regressa já para não continuar a conversa com o nosso convidado de hoje, Dr. Sidónio Monteiro. Que tem nada nessa vida mais grande que amor. Se Deus que tem medida, amor ainda é maior. Amor ainda é maior, maior que mar, que céu, mas em todos crescer de meu ainda é maior. Cresceu maçã, é que é de meu. Ele é que sabe que abre o céu. Cresceu maçã, que crê. Se a perder, morte já vem.
força de crescer, abrinhas em flor, de chão alcança céu, Pamba, Oja, Nosso Senhor, Pamba, pedir semente de amor com mês de mel, Pambenta tudo gente, pa tudo conhecer, que chama sabe e que de mim. Ele que sabe que abre na céu, que chama sabe que quem crê, ai, sem perder, morte de amor. Chama sabe que de mim. Ele que sabe que abre minha céu. Chama sabe que quem crê, ai, sem perder, morte de bem. Pois é, amigo ouvinte, no seu programa Conversas que Contam ali na Rádio Alfa. E hoje nosso convidado é o Dr. Sidónio Monteiro. Dr. Sidónio, continuando ali nossa conversa, Dr. Sidónio, que no Poliflor contribui para o desenvolvimento de Cabo Verde desde muito e durante essa caminhada ali continua a dar contributo. E Dr. Sidónio também chega a ser ministro, não é? Sim, teve um percurso político, digamos, passando por várias etapas, não é? Foi ministro durante 7 anos, foi líder parlamentar durante 3 anos, que tinha categoria de também ministro na altura, e foi deputado, digamos, desde ainda no tempo do Partido Único, desde 85, fim de 85, 86, até, portanto, durante 30 anos, portanto, participa de todo aquele processo de mudança de regime, como deputado na aprovação daquelas leis, portanto, tem um percurso, portanto, daqueles últimos anos, 30 e tal anos, ligado a todo esse processo de desenvolvimento do país. E Cabo Verde está naquele patamar de desenvolvimento que o Dr. Sidónio esperava, mas não alcançava hoje? Não podia estar melhor em alguns aspectos, mas fazendo um balanço de o que realmente nós que conhecemos aquele tempo, que vive aquela época colonial, uma parte da época colonial, que vive aquele princípio, os primeiros anos de independência,
tudo que as dificuldades que teve e onde o país, portanto, desenvolve, nota que o balanço é extremamente positivo e só que não fica feliz, portanto, na minha idade agora, portanto, depois de ter, fazendo um olhar para trás, então já mano bem longe. É claro que tinha sempre a possibilidade de ir bem melhor, porque erros está cometido em algumas coisas e algumas coisas que estão a ser bem executado, algumas coisas que estão a ser bem planeado, pode ter alguns outros problemas, é normal na todo o processo de desenvolvimento, mas globalmente acho que não tem um percurso muito bom como país, independentemente de governos ou de partidos que esteve no poder. Globalmente, acho que não deve ter orgulho do país que não tem. Há quem que te critica a sociedade cabo-verdiana, todo esse percurso ali, sobre a desigualdade social e violência que não tem estado a viver. Não, realmente que ele é um grande problema. Não tem um grande problema e na Cabo Verde, para mim, e como homem de esquerda, assumo sempre como esquerda, acho que ideologia política nunca pode estar só, está pensando na esquerda com a direita, mas e com algumas medidas. Não tem que pensar fundamentalmente no desenvolvimento, na democracia, na melhor distribuição, também da riqueza nacional. E essa desigualdade social que não tem é extremamente gritante. O índice de Gini, que estabelece que é desigualdade que não tem, é bastante elevado na Cabo Verde e no tempo do governo do PAICV não tinha uma preocupação com ele. Para assim não conseguir reduzir aquele índice de Gini, que para olhar assim não melhorava aquela situação. Mas não se conseguiu? Não melhorou um bocado naquele tempo, mas não se nota que o processo de desigualdade, portanto, continua a estar profunda cada vez mais nos últimos tempos. E acho que ali que devia ter uma preocupação. Entretanto, nunca se há muitas boas perspectivas, tendo em conta a ideologia que no setor de negócio, em que se está pensando mais o privado e o social está a deixar um bocadinho de lado. Portanto, acho que devia ter mais investimentos que pudesse melhorar a situação social e acabasse um pouco com essa desigualdade social. Porque a desigualdade social acaba por contribuir um bocado para um monte de outros problemas que tem no país, desde problemas de oportunidades a jovens com menos possibilidades, outros com muito mais, quer dizer, dificuldade para ter acesso a um monte de serviços e oportunidades. Mas temos a ausência de políticas sociais que houve antigamente? Não tem algumas políticas sociais que acabam para trazer, para ser mudado de nome, mas a preocupação era maior antes com a situação social. E basta hoje, por exemplo, a questão da habitação. Casa para Todos. Casa para Todos foi um grande programa do governo José Maria Neves, que, digamos, teve um grande impacto. Entretanto, foi descontinuado para esse novo governo, porque talvez por questões ideológicas, porque talvez eles quisessem que alguns privados, enfim, ocupasse só privados. Ganhasse mais oportunidade, né? Mas, sim. E nesse aspecto, por exemplo, um exemplo claro de mudança de atitude em relação a questões sociais. E que não é hoje um monte de outras instituições que bata deixado um bocadinho mais. Ótimo. E, Dr. Sidónio, tudo aquele contributo que o Dr. Sidónio dá
para o desenvolvimento de Cabo Verde, para essa dança ali de Cabo Verde, valeu a pena com certeza? Não, claro que valeu a pena, Tacha, que e seria muito mal, depois de tantos anos e tanta contribuição, que nunca fizesse uma avaliação. E se essa avaliação fosse negativa, seria muito triste. Mas Tacha que foi realmente positivo. Mas houve reconhecimento? Reconhecimento, talvez não tanto. Mas o importante é que o autorreconhecimento ou satisfação para dever cumprido também muitas vezes é mais importante. E isso é algo que, como médico, não tem cultiva esse aspecto. Como médico, nunca te preocupa tanto com o ganhar o dinheiro, mas nossa preocupação é ter a satisfação de ter salvado um paciente, ter contribuído para a cura de um paciente. Então, tudo que ela te dá uma satisfação interior muito grande. Então, como esse aspecto médico também tem influência na minha vida, então me acha que, independentemente do reconhecimento dos outros, quer dizer, o facto de mim ter olhado o que é que contribuição que me dá, está deixando também feliz, satisfeito. Ótimo. E também não tem contribuição também, além de política, também não tem no desporto? No desporto, além de ministro de desporto, quem foi também, durante 3 anos, e 2 anos como ministro do desporto, e teve, portanto, participação na desporto. Foi médico da Seleção Nacional de Cabo Verde de futebol. Ano? No ano 90. Ano 90, de 89, 90, foi médico da Seleção de Cabo Verde, não esteve na digressão, além de campeonato da Amílcar Cabral, foi membro do Conselho Superior de Desporto, ainda nos anos 80, e então, quando Chega Fogo foi dinamizador ligado a JAC e também em atividade dinamiza Nopincha, que foi naquela altura presidente de Nopincha, que tinha desaparecido praticamente, e que tinha sido fundado na 77, mas depois estava praticamente apagado. Acaba para dinamiza Nopincha, e hoje novamente torna a ser presidente, porque exato, depois nos últimos anos acaba pedindo para tornar. Que bom. E então, acho que a nível de desporto tem tido uma atividade bastante ativa, portanto, ligado, portanto, a futebol, handebol foi no passado. Sim. E Cabo Verde, tem estado a ter atenção que devia dar, ou mas ter mais atenção a dar nos atletas nacionais? Não, acho que deve ser dar mais atenção, cada vez mais atenção. Ali tem aspectos que têm a ver com infraestruturação, e que nem a tempo não começa esse processo. Como ministro, inclusive, eu não fazia vários campos de futebol polivalentes, mas tem necessidade, nesse momento, de rentabilizar toda a infraestrutura que foi construído, ou que está a ser construído. E aí não tinha uma ideia, mas que depois mudanças e coisas já nunca teve a oportunidade de implementar, que era formação de animadores desportivos, tipo que esses animadores locais que têm. Mas é algo que me parece, e naquela altura, inclusive, eu estive a discutir com o ministro de Educação naquela altura, para assim não conseguir uma formação superior sem licenciatura para que não conseguia, eu não tinha até feito contabilidade, canto bolsa que não podia dar, para não assim não fazer e algumas formação. E acho que naquele aspecto de formação que nos também portanto, formação para ativistas diversos para não ter proveito de que essa infraestrutura aqui no tem seu.
E em relação ao talento de nós jovens cabo-verdianos, há pessoas que estão a falar porque se não investir um bocadinho mais no talento de nós, juventude, acho que não está diminuindo um bocadinho o índice de criminalidade por parte da juventude. Não tem seu talento e não tem necessidade de investir. Naturalmente que vai-se fazendo uma outra coisa, bolsas atletas, mas são coisinhas pequeninas, né? Que ainda, e alguns, mas não deve, quer dizer, primeiro investir no desporto escolar, que é uma das coisas que está neste desenvolver na Cabo Verde, desporto escolar, e para permitir, mora nos Estados Unidos. Então, a partir do desporto escolar, bata seleciona pessoas que têm mais disponibilidade e cria realmente algum programa de excelência que te permitiu, mora a fazer na Cuba, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esta apanha jovens que estão na liceus e tal, que estão olhando, têm algum habilidade, esta investe nele. Esta investe nele, e inclusive com bolsas de outra formação, porque ligado a desporto, mas ligado também a outro tipo de profissão. E este investe nele, e não no mesmo bate a escolher. E não está que esse deve ser de bem de base, a nível de desporto escolar. Precisa-se mais um pouco de investimento. Investimento nesse tipo de Doutor Sidónio, não sei, mas doutor Sidónio agora tem um investimento na agricultura, na produção de vinho. Pode falar, doutor Sidónio, regressa a casa, regressa à Ilha do Fogo? Que regressa propriamente totalmente, mas a vontade que falta. Se quer mesmo, tenta hoje assim, conseguir chegar lá para ficar mais tempo lá de que ali. Mas bem com 5 anos e cria família ali, tem mulher que é de ali, e então este é um bocadinho mais difícil para ficar totalmente lá. Embora tenha todas as condições criadas para ficar na Fogo, e não está um bom parte do ano na Fogo. E para além de atividades, digamos, sociais, como desporto, atividades ligadas à Associação de Luta contra o Cancro, do que é também um dos ativistas, tem uma atividade agrícola, efetivamente, tem uma horta, na Mosteiros, que nos dedica a frutos, de uma forma geral, sobretudo, e procurando alguma originalidade para mudar um bocadinho. Hoje não tem, por exemplo, fruta que talvez seja a primeira produção desse ano, que é essa fruta chocolate, sapote preto, que produz esse ano. Que com cheiro ali, mas é uma fruta extremamente bom e caríssimo no estrangeiro, mas já não produzido na Mosteiros, portanto. É só para consumo próprio? Não, por enquanto é para consumo próprio. Por enquanto é para consumo próprio, mas futuramente pode ser? Eventualmente, não tem hoje um monte de plantas em formação que não tem estado também tenta divulgar de outras pessoas também, claro. Que é para aumentar a produção, para outras pessoas têm também. Mas me também dedica, compra um terreno em 2012 na Chã das Caldeiras, onde que começa a ter investir, aliás, era 2. Infelizmente, com a erupção vulcânica na 14, acaba para perder, mas aquele outro, felizmente, que foi atingido, onde que investe mais, que é mais grande também. Então, não se produz, e, portanto, não se investe na produção de uva e também de vinho. Um bocadinho. É rentável? Tanto. Não, ainda por enquanto. Não, é algo rentável que nos espera que é rentável, naturalmente. Mas nesse primeiro momento, naturalmente, que nos está no processo de investimento, não? E nome então, de vinho? Não tem ainda, não está no processo ainda já não tem, digamos, a marca já determinada, que é Montelava. Montelava. Montelava, que tem a ver com Monteiro, a família Monteiro, e Lava, o vulcão e Lavas, portanto, é um nome que da Ilha do Fogo, portanto, que não crê bem, já não tem já o rótulo feito, não está no processo de tentar hoje assim, não está conseguindo pôr no mercado no próximo tempo um licor de vinho que
tem alguma qualidade. Então, Doutor Sidónio te deseja sucesso para a família Monteiro. Lá para Monteiro. espera. Agora, doutora Sidónio Monteiro, não sei, mas doutor Sidónio Monteiro, você também comemora já Bodas de Ouro, 50 anos de casado. É verdade, 50 anos, não de idade, mas de casado. Portanto, é interessante, portanto, sobretudo nessa época em que não tinha problemas familiares, não tinha gente que está divorcia e não estou tanto, hora que não estou nosso percurso e realmente 50 anos te vive com minha esposa e ter um lar e feliz globalmente na todo aspecto, portanto, no ter filhos e no ter netos. Foram e tudo. quantos filhos? São 3 filhos, 2 rapazes e uma menina, e 9 netos. E então nós todos estamos nesse processo de comemorar 50 anos de vida familiar, portanto, que acaba para, digamos, preencher a vida no maior. Se não fosse, portanto, essa família que tem, talvez tinha percurso também que fosse igual àquele que é nesse momento, porque contribui bastante para apoio na minha vida pessoal também. E casamento acontece no fogo ou aqui na praia? Não, nem na fogo nem na praia. Casamento acontece na São Vicente e a mim tinha terminado liceu em 1973 e então optei para dar aula naquele tempo na ciclo preparatório, no tempo colonial, na 1973, 74, e ano letivo. E então naquele ano letivo minha mulher, minha namorada na altura, eu tinha alguns anos, também termina esse curso de farmacotécnica e colocado na São Vicente, a minha fica na Santa Catarina. Então eu decidi ir para casa e até porque eu também para tentar hoje assim nós estava junto e então ele estava na São Vicente e acaba para casa na São Vicente na 1974, antes ainda de independência e no tempo colonial português. E aí no casa, e acho que foi uma experiência muito interessante e hoje nunca te arrepende. Hoje se tivesse que tornar a casar, então estou na casa, com a mesma mulher. Que bom. Doutor Sidónio, durante todo esse percurso, ele tem algum sonho que fica para ser realizado? Não, como sonho, naturalmente que eu podia querer fazer mais, mas globalmente acho que minhas principais sonhos, nunca teve tantas ambições na vida para mais do que aquele que realmente cima falar no princípio teve oportunidades na vida, portanto, além de ter tido um curso superior, uma formação superior, médico, fazia especialidade de urologia, portanto, é tão pouco gente que nós é um grupo privilegiado, portanto. Que bom, né? Então, considera um privilegiado, porque alguém que atinge minha idade, e ao que não é hoje estatisticamente, já está na casa já está com 71 anos, tem uma formação superior, tem casa própria, tem filhos, tem netos, quer dizer, tem realizações e foi, portanto, ministro, foi deputado, presidente da Assembleia Municipal, e, enfim, teve muitas oportunidades na vida que está parecendo nunca tem por onde arrepende muito. Pelo contrário, tem que agradecer e está contente com o meu percurso. Tem algum medo que o doutor Sidónio te traz? Medo? Exatamente. Não, medo, nunca tem muito medo, porque não acha que oportunidades de te dando vida, te dando oportunidades. Eu deve confia, nunca tem medo do futuro, nunca tem medo de doença, nunca tem medo de, porque são coisas naturais que alguém sabe, mas acontece, não costuma falar, não querer viver, eu ponho hoje sobretudo desenvolvimento de humanidade, porque
vive também um momento em que o mundo, do ponto de vista tecnológico, dá um salto gigantesco. Pois. Então, se nós estamos a viver, nós que estamos a viver gosta, e então eu gostava de hoje o que será o futuro daqui a 5, 10, 15, se pudesse, mais anos, com todo esse processo acelerado, acelerado de transformação, é muito importante se não pudesse. Quer dizer, viver até quantos anos? Então, gostaria de viver o máximo que pode, não? Desde que fosse em condições em que eu gostava de viver há anos, com qualidade pouco. Quer dizer, desde que tenha, gostaria de viver aquele tempo que te permitia viver com qualidade de vida. Ou seja, consciente e consciente também hoje é o que está acontecendo com o mundo. No dia que a capacidade de tanto gostava que não fosse para o outro lado. De partida. Na reta final de nossa conversa, Dr. Sidónio, qual é o conselho que o Dr. Sidónio te deixava para a juventude que está na construção de família, ou que você vive família que se constrói? Porque não tem vários desafios, né? Não tem situações de divórcio, de conflito. Qual seria o conselho? O conselho que eu dou, em primeiro lugar, é que a hora que duas pessoas estão juntas e esta procura compartilha sua vida, em primeiro lugar, eles têm que ter em conta que cada vez é uma pessoa diferente. E eles também compartilham, eles devem respeitar um outro, um companheiro. E o respeito mútuo é importante e que aliado a desejo e amor que esta tem com o companheiro, portanto, se eles respeitam o companheiro, esta consegue superar dificuldades, porque, sobretudo, se tiver, digamos, amor entre eles e respeito, portanto, se tiver respeito, sim, aí o problema é outro. Dr. Sidónio, muito obrigado e no te desejo, Dr. Sidónio e família, sucesso na vida futura e também parabéns pela comemoração. Tá, muito obrigado e também obrigado pela oportunidade de poder falar sobre o meu percurso e sobretudo sobre esse momento importante que você está vivendo, que é 50 anos, comemoração de 50 anos de meu casamento. Muito obrigada, Dr. Sidónio. Amigo ouvinte, assim foi nós conversas que contam ali na Rádio Alfa, hoje com o Dr. Sidónio Monteiro. Esteve na apresentação Bianca Cardoso e na técnica assistência DJ-Chef Edson Gomes. Até o próximo programa Conversas que contam ali na Rádio Alfa.